Pronto, você me avisa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa casa União Espírita Maria Eulália. Hoje teremos o nosso palestrante querido, nosso irmão Neio, e a gente dá as boas-vindas com muita alegria com a sua presença aqui. Seja bem-vindo, Neio. Boa noite a todos, sintam-se abraçados carinhosamente. Estamos trazendo um assunto bastante importante, principalmente em se tratando de nós, espíritas cristãos, que estamos nos propondo a falar de Jesus, interpretar Jesus, e nesse momento da prova individual e coletiva, nós precisamos dar resposta para muitas pessoas que choram nesse momento, aflitas pelos seus entes queridos que estão desencarnando, pelos seus amigos, parentes diretos, indiretos. E o espírita tem tudo, toda a informação, todo o consolo, toda a explicação para dar nesse momento. Mas vamos tratar de um assunto hoje que está relacionado aos tempos que estamos vivendo, porém, fala de um outro momento, que os tempos são chegados. Então, que tempos são esses? E para nós é difícil falar, porque vamos tentar reproduzir aqui, falar de um futuro que nós não temos conhecimento. Mas nós podemos fazer uma análise pelo que já vivenciamos. E aí eu trago aqui um pouco do que eu li do livro, desse novo livro do nosso Divaldo, que a espiritualidade está observando o nosso planeta de cima para montar as equipes de trabalho. E eles estão organizando o trabalho para trazer uma nova era para o planeta. E eles observam o teor vibratório. E aqui eu vou apoiar num texto de A Gênese, aqueles que quiserem depois acompanhar, do capítulo 18, itens 5, 6, 7, 12, 17, nós pegamos um conteúdo para a gente fazer uma análise. É lógico que em alguns minutos vai ser possível a gente, pelo menos, vislumbrar algum panorama que se descortina no horizonte. E dentro do texto diz o seguinte: está posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. E aí podemos analisar o que ele quer dizer, pelo menos tentarmos, buscar essa interpretação, o que ele quer dizer com melhoramento da habitação que guarda a relação com o habitante. Quer dizer, foi construído o planeta para o ser humano em suas várias graduações evolutivas, em que o planeta traz na sua forma primitiva todos os recursos que o homem necessitaria para aquele momento. Mas é interessante que estamos vivendo num futuro muito distante, estima-se 4 bilhões e 500 milhões de anos, e esse material que estamos utilizando hoje para as nossas ciências e tecnologia são os mesmos daquela época. Então, vejamos que Jesus e sua equipe já preparou o planeta para muitos bilênios. Então, e aí nós hoje, se perguntarmos para uma criança, e para adultos, alguns adultos, será que Jesus conhecia computador? Será que ele conhecia tecnologia? E aí nós, espíritos, devemos pensar, como é que um planeta desse construído encontra-se em rotação e translação, tendo a perfeita rota para cumprir ciclos, os ciclos que garantem a vida, que é numa composição Sol, Lua, astros, e como diz na Gênesis, no Evangelho,
todo o sistema solar, os planetas, e além dele, as galáxias, estão interligados com fios invisíveis, e se nós tivéssemos assim, uma evolução suficiente para ver, nós perceberíamos que tudo isso está conectado, uns recebendo a vibração de outros. Porém, vejamos que aí, analisando nessa ótica, construção, da organização do nosso planeta, aqui estamos hoje, no momento em que não deveríamos ser pegos de surpresa, mas muitos estão sendo pegos de surpresa. Mas por que essa surpresa? Porque, inclusive, isso que nós estamos lendo hoje já tem vai fazer 2 séculos. Está falando que o planeta guarda uma relação com seus habitantes. E quem são esses habitantes? O que eles pensam? Como é que eles agem, esses habitantes? Qual é a forma de prosperar nesse planeta? Qual é a forma de se alimentar, de conviver? Quais são os elementos que eles utilizam para usufruir de uma vida saudável no planeta? Então, a espiritualidade está analisando que muito pouco tem de salutar nesse momento, apesar já de sinalizar boas ações, muitas pessoas querendo fazer o bem. Mas com tudo isso que está acontecendo, fica parecendo que nós estamos num pântano em que a flor de lótus está ali expressando toda a sua beleza, mas cercada do pântano. E é preciso que compreendamos que a beleza é divina. A beleza faz parte da divindade. Nós precisamos perceber isso. Agora, a beleza não é só do visual, a beleza é a beleza da alma. Às vezes, um sorriso não expressa a beleza da alma, porque nós temos as nossas formalidades humanas. Mas a beleza, ela tem que vir da alma. A alma que sorri, percebe, que analisa, que está presente. Então, eu fiz algumas ponderações aqui na reflexão ao estudar e escrevi aqui: se o planeta vai progredir para uma era em que vai prevalecer o bem, seus habitantes é que devem promover a mudança de seus hábitos para seguir com ele. Nós vemos claramente na lição que ele está dizendo que o planeta vai evoluir. Ele não está dizendo que a sociedade vai evoluir junto. Ele está dizendo que guarda relação com seus habitantes. Ora, se o planeta vai evoluir e ele guarda a relação com seus habitantes, e nós sabemos que essa evolução ela é denominada mundo de regeneração, e na classificação do mundo de regeneração existe ainda o mal, mas há a predominância do bem. E ainda estamos na fronteira do mundo de expiação e prova, que, não obstante, sinaliza o bem, mas há preponderância do mal. Ora, se seus habitantes querem evoluir com a casa planetária, é preciso que novos hábitos sejam praticados. Então, o texto nos convida, quer dizer, para caminhar junto com o processo evolutivo do planeta, nós precisamos, na individualidade, ter esse desejo de evoluir. E muitos estão apenas satisfeitos com a crença de que, sendo cristão, basta. Porque a maioria que está no planeta não é cristã, é muçulmana, pertence a outras religiões, a outros credos. Os cristãos são minoria. E dentro dessa minoria, essa minoria é fracionada, cada uma seguindo um Cristo. Em cada uma delas, o Cristo fala diferente. E uns, inclusive, odiando o Cristo. Porque, historicamente, os seguidores do Cristo, em se tratando da Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, Jesus invadia, quer dizer, os seus representantes invadiam as casas das pessoas para que elas pudessem ser forçadas a acreditar em Jesus. E se elas não acreditassem, se elas não seguissem, não atendessem às ordens, o que era acontecer? Elas eram torturadas, as mulheres eram violentadas, as crianças eram vendidas, pessoas eram escravizadas, enfim, assassinadas e torturadas com requintes de criatividade na sua tortura. Algumas páginas do livro Transição Planetária,
Nós vimos assim, a criatividade do nível de tortura que era feito na Idade Média. E lá fala de algumas delas. Eu andei pesquisando. Gente, são coisas horrorosas daquilo que nós fomos capazes de fazer. Muitos de nós. Não há como nominar, mas há como analisarmos pelos nossos sentimentos grosseiros, nosso sentimento do impulso de raiva, de ódio, do que nós somos capazes ainda de imaginar e fazer. Nós podemos assim analisar do que seríamos capazes há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás. Então vejamos que Jesus é odiado e nós temos essa missão de fazer com que esses espíritos trevosos que perseguem o cristianismo compreendam que não é o Cristo planetário que fez isso, são os seus representantes equivocados que fizeram isso, numa falsa interpretação, numa volúpia de poder que ainda nos alcança até hoje em nome de Jesus. E a exploração também em nome de Jesus. Então vejamos quantas pessoas ainda vão desencarnar, que vão odiar Jesus, porque seguem líderes que pregam Jesus, que não consola, que recebe dinheiro, que abusa das pessoas, que mentem, que prometem o céu e entregam o inferno. Então, já pela literatura do nosso lar, a gente pode ver algumas dessas pessoas que, ao chegarem a ser socorridas, alegaram que pagaram durante a vida, que compraram o céu, e que elas estavam reclamando da demora para ser atendidas no umbral. Elas conheciam como inferno. Então, vejamos quanto ainda temos que avançar. E aí, atualmente, prevalece o mal, mas no futuro próximo deve prevalecer o bem. Esse futuro próximo, será que nos alcança? É lógico que sim, né? Porque se nós estamos encarnados agora, vamos estar desencarnados, mas a proposta planetária não é para apenas os espíritos encarnados, são para espíritos encarnados e desencarnados. Porque a proposta da oportunidade é para todos. Agora, infelizmente, nem todos vão saber aproveitar. Porque, inclusive, a interpretação ela deve ser profunda, ela deve ser analisada, ela deve ser debatida entre nós, para que nós, espíritas, saibamos o que significa isto. O que significa essa transição, não apenas para o planeta, porque o planeta Jesus cuida dele, mas para nós. Porque Jesus, o Criador, não força a criatura. A cada um será dado conforme suas obras. Ele não, porque muitas pessoas ainda justificam que, sendo Deus absolutamente criador de tudo, sabe do que nós precisamos. Realmente sabe. Mas o Criador não violenta a criatura. Se a criatura não manifesta o interesse, se ela não manifesta o pedido, ela não é atendida. Ele sabe do que nós precisamos, mas só atende se nós fizermos a nossa parte. Porque a lei é do mérito, de afinidade, é a lei do merecimento. Se nós fazemos por merecer, a lei nos atende. Pedir, orar, não é o suficiente, porque ela vem, inclusive, do vigiai e orai. Vigiai no sentido do que eu estou fazendo e como eu estou fazendo e para que estou fazendo, e orar, que se eu estiver fazendo certo, para que eu me permaneça fazendo corretamente. E essas reflexões, elas estão ao alcance de todos nós. Vamos usar aí, né, filosofia, ciência e religião. Vamos buscar na filosofia os questionamentos. Vamos fazer atender a nossa curiosidade usado na ciência para buscar esse entendimento e atender os 3 níveis de ignorância, do saber, sentir e vivenciar. Porque o vivenciar é para esse mundo de regeneração. Se vai predominar o bem, é preciso que o bem seja vivenciado. E sair da falácia de pregar Jesus para passar a vivenciar Jesus. Quando ele fala que esses maus hábitos, né, serão colocados no abismo do nada, como nós falamos na nossa mensagem
de outro dia, da missão dos espíritas, significa que esses velhos hábitos precisam ser substituídos. Agora, muitos de nós, será que teremos facilidade em substituir hábitos e costumes? Porque são tradições, vêm de família, vêm do nosso processo religioso. E aí, será que eu vou aceitar que eu estou errado? E aí vamos convidar aqui o mensageiro nosso Saulo, que antes de Paulo foi Saulo, o perseguidor, o sanguinário, o torturador, o apedrejador, o inquisidor. E ele ressignifica crenças, mas não é de uma hora para outra. Ele vai para o deserto, passar 3 anos com Áquila e Prisca, aquelas vítimas da sua perseguição, e que ele não revela naquele momento. Mas ele vai na sua solidão íntima colocar tudo para fora daquilo que não serve, para substituir por aquilo que serve. Então, os nossos irmãos, os nossos discípulos que vieram antes, eles estão dando o exemplo do que é preciso ser feito. E nós precisamos ser feito. Agora, nós temos um porém. Nós temos uma cultura planetária que é um tremendo obstáculo para para a substituição dos hábitos. Porque nós vamos ser excluídos, como Paulo foi excluído. E aí nós temos que aceitar a exclusão. Agora, aceitar, será que nós temos força, capacidade, entendimento para aceitar a exclusão? Porque aceitar a exclusão, ela significa, inclusive, dos afetos. O pai de Saulo nem o quis receber em casa. Nem para entregar a ajuda ele não foi. Ele pediu que uma pessoa que trabalhava lá entregasse a bolsa para Saulo. E ser capaz de mudar, inclusive, o próprio nome. E voltar nos mesmos espaços em que ele perseguiu para dialogar e mostrar essa a nova proposta que ele tomava conhecimento e passava a vivenciar. E aí nós precisamos também nos posicionarmos nesse momento, porque são novos tempos. Novos tempos significa novos seres. Pode ser o mesmo, renovado, ressignificado, recompondo as estruturas socioemocionais, intelectuais. E nós já temos um caminho, absolutamente. Nós já temos esse caminho. A questão agora nós precisamos sair da dúvida, porque nós estamos na fronteira. Será que eu vou? Será que eu não vou? A dúvida ela é bem expressa na parábola do semeador. Porque aquele que está na beira do caminho está vendo o caminho, sabe onde é o caminho, mas não entra no caminho. Pode ser um dos nossos perfis. Estou vendo o que eu preciso fazer, sei do que eu preciso fazer, mas agora não, vou deixar para a próxima. E a próxima realmente existe, mas tem um momento de transição aí que nós vamos nos responsabilizar e colher todos os frutos daquilo que plantamos e não plantamos, por negligência. Então, os perfis estão descritos para que saibamos nos posicionar. Tem o caminho, tem aqueles que se propõem, que apresenta a terra, mas junto com a terra apresenta as pedras, e junto com a terra, a pedra apresenta os espinheiros. Quer dizer, massacra, pisoteia no amor íncito em si mesmo, não acredita, não quer, são refratários. E no momento de desespero, agora, muitos estão sendo convidados a refletir. Isso não quer dizer que aqueles que estão partindo são os mais comprometidos. Não, os que estão partindo são nossos amores, nossos amigos, pessoas queridas, pessoas que também fizeram bem, que foram boas nos seus propósitos, que se esforçaram. Quem seria capaz de julgar fulano era bom ou fulano era ruim? Porque é da intimidade de cada um. E isso a Deus pertence. E é esse cuidado que devemos ter. Devemos orar por todos, explicar para todos. Um amigo me ligou esses dias, desesperado. Neio, o Covid levou a minha esposa, né? A pessoa que eu amo. Eu deixei ele falar, ouvir.
E quando eu tive a oportunidade, falei para ele, meu irmão, a morte não existe, ela não morreu. Gente, ele sentiu uma hora. Porque na hora, não é que eu falei, eu pedi oração, falei, meu Deus, eu vou falar com essa pessoa, mas me dê força, me dê inspiração para me tocar ela. Porque, como eu estou fazendo aqui essa hora, como é que eu vou falar de novos tempos se eu não sei nem da minha vida, eu vou falar de novos tempos, mas eu tenho uma noção, nós temos uma noção. Nós somos espíritos que temos uma noção. E essa noção, nós precisamos acreditar que as línguas de fogo estão sobre nossas cabeças. E que os benfeitores amigos utilizam do pouco conteúdo que temos para que possamos nos compartilharmos, para que essas informações cheguem com o máximo de fidelidade para a nossa compreensão. Então, eu falei para ele, a morte não existe. E tive a oportunidade de falar com ele mais um pouco. E tive pela segunda vez, né? Isso foi muito importante. E outras pessoas. E agora, assim, está se ampliando para que o atendimento fraterno seja virtual, para que mais pessoas possam ser atendidas. Atendidas no sentido, possam ser consoladas. E falar que há outra vida. E falar que ninguém morre. Que seus amores continuam aguardando. Tudo isso é da nossa responsabilidade. Como cristão, lógico. Olhando para o panorama social, podemos dizer que isso está acontecendo? Quer dizer, a predominância do bem, se é que os novos tempos trazem o mundo de regeneração, olhando para o panorama social, nós podemos dizer que isso já está patente, é uma realidade? E fiz outras considerações. E quero convidá-los a identificar o que vemos e o que devemos propor para essa transformação. O que estamos vendo no panorama social e o que nós devemos propor para esse momento. Mas vamos começar por aquilo que estamos vendo. Será que estamos vendo a dominação pelas grandes nações que se ameaçam entre si? Nós estamos vendo, de alguns anos, os Estados Unidos, né, ameaçar de guerra a Coreia do Norte, a Coreia do Norte ameaçar os Estados Unidos, mas se os Estados Unidos guerrear com a Coreia, a Rússia vai tomar partido, mas se a Rússia tomar partido, a China vai entrar. Então, aí começa o desdobramento dos aliados, que, em vez de pacificar, promovem mais guerra. Então, imaginemos como a espiritualidade está vendo o mundo lá de cima. Que nível, né, que camada espessa de vibrações que saem, que emanam desses países. A mente dessas pessoas que tomam partido pelos seus líderes e vamos guerrear, que significa bombardear, que significa matar, que significa destruir. Agora imagina, isso tudo não sai da arma construída, sai do pensamento que constrói a arma e que lança essa arma em direção ao outro. Agora imaginemos isso tudo em movimento, quais são as mentes que elaboraram, que endossam e que se somam com essas vibrações. Que tipo de vibração saem desses países? Agora, vejamos ainda, líderes que exploram suas massas, exploram o povo, que colocam um regime ditatorial, ou que colocam outros regimes, mas que por trás lesam a sociedade pelas riquezas que elas produzem e que não transformam essas riquezas em bem para essa própria sociedade. Imaginemos nós a emanação mental desses líderes, a emanação mental dessa massa sofrida deve ser uma emanação que não é boa, que também são espessas, escuras, que estão sendo analisadas do alto. Mas estamos vendo também os regimes políticos, as perseguições, as torturas, as
isso tudo que promove o refúgio. E aí nós estamos vendo grandes massas humanas se refugiando de qualquer jeito, de qualquer forma, para se lançar em busca de uma vida digna de viver. E morrem pelo caminho. Suas crianças são violentadas, suas mulheres, os homens são humilhados. Então, imaginemos nós que tipo de emanação mental saem dessas criaturas. Estão na dor, no sofrimento. Vejamos a indústria do alimento, que produz alimentos, que elaboram alimentos com máquinas em milhares de toneladas por segundo, e pessoas passam fome, quando muitos sofrem de insegurança alimentar. Podemos analisar também que essas indústrias do alimento, elas não produzem como compromisso de alimentar a humanidade. Daqueles que assumiram a parte na distribuição, produção e venda dos alimentos, fazer com que esses alimentos cheguem até as pessoas que precisam comer. Pelo contrário, fazem parte de um trabalho, na sua maioria, com raras exceções aqui, não podemos nivelar a todos, mas com raras exceções, a maioria exploram as massas com aquilo que tem. Se puderem pagar, se não puderem pagar, não vão comer. E, infelizmente, que tipo de emanação mental sai de uma pessoa que está com fome, ou que comeu muito pouco, não comeu o suficiente, e que olha para os seus filhos que também não comeram, e que são lançadas nos lixões para viver de sobras, restos e lixo? Qual é a emanação que sai de um processo educativo, de uma escola, de uma educação formal, que instrui, que educa, para que a pessoa obtenha sucesso, para que ela seja competente, e a competência aliada à sua audácia de passar por cima das pessoas, se for preciso, em busca de riqueza. Então, esse tipo de educação, com raras exceções de algumas escolas, ainda impera. Agora, imagine o tipo de emanação mental que sai dessas estruturas educacionais que deveriam promover o bem, a luz, a fraternidade, infelizmente, estão totalmente pervertidas nesse sentido. Então, vejamos que muitos falam do Cristo, estão seguindo o Cristo, escolas, inclusive, que seguem as tradições cristãs, entre aspas. Mas de que Cristo fala? Que árvore é essa que já não dá bons frutos, porque não produzem mais fruto nenhum? Então, chegou a época desses novos tempos. Se não foram plantadas pelo Pai, serão arrancadas, como diz o Evangelho, até a raiz. Agora, temos aqui também, em todos os países, na maioria, o que nós chamamos de política de segurança pública. São exércitos e pelotões e polícias especiais, com homens e mulheres, considerando as exceções de pessoas boas, mas na sua maioria treinados, capacitados para usar uma arma em direção ao outro, aprisionar o outro. E eu vou dizer para vocês aqui um depoimento bastante íntimo. Eu trabalho, sou assistente social, alguns sabem, e eu estou hoje trabalhando com os nossos irmãos privados de liberdade. E eu os recebo na minha mesa. Eu tenho para cada um questionário de 120 a 130 perguntas. Eu faço, às vezes, 2, 3, 4 questionários por dia. Dentre as questões, eu tenho que ter lá o artigo do crime que ele cometeu. E ele relata o crime para mim. Gente, vocês não acreditam, nós falamos de umbral, mas eu estou sentado ali de frente com aquela alma revoltada, com aquele espírito rebelde, que às vezes apresenta alguns sinais de arrependimento, mas quando fala do seu crime, fala com tanta facilidade, o seu coração já não existe mais a parte humana, e que nós precisamos urgentemente cuidar disso. Isso é nossa segurança pública. Traz de dentro dos presídios
pessoas transformadas em verdadeiros... Não vou falar que animal não merece esse rótulo. Transformado em outras coisas que a licantropia daquilo que o movimento, que a doutrina espírita tem, essa literatura, né? Na licantropia, aquelas pessoas aparentemente humanos, mas que agem como verdadeiros monstros. E eles são filhos de uma sociedade que reproduz essas pessoas, que não vão ser amadas, que não vão ser educadas, que não vão ter colo, não vão ter amor, e saem desde a infância para se virar e matar a própria fome. Usados e abusados nas explorações de todos os níveis, e são transformados pela própria sociedade no que se tornaram hoje. Então, não vou lá no umbral para conhecer. Estão sentados, estão ao meu lado, estão de frente comigo, falando, porque isso também são suas dores, porque o ser humano nasceu para fazer isso, mas acabaram por uma conjunção de fatores, como produto do meio, em vez de acolhê-los, foram levados, induzidos e, lógico, sem uma base sólida familiar, se entregaram a esse comportamento, infelizmente. E nós, autores, genitores, vítimas. A parentela consanguínea está na sociedade, mas podiam amar, mas escolheram se tornar vítimas. Então, isso é muito doloroso. Eu, às vezes, fico com dificuldade de trabalhar a minha emoção. Eu tenho que orar, tenho que pedir, meu Deus, o que eu posso falar para uma pessoa dessa, para uma criatura dessa? Em alguns minutos que eu estou trabalhando como profissional, não estou ali, sou espírita, mas eu não vou pregar, não tem como pregar para ele. Mas o que eu posso, que palavra que eu posso usar, ou alguma coisa para suavizar esse coração? Então, é delicado isso. Então, o que eu estou falando aqui, que a segurança pública nossa, nós endossamos e fazemos parte da escolha dos políticos que vão fazer as políticas. Homens e mulheres que vão legislar e que fazem a segurança pública ainda nos moldes da perseguição, da tortura, da clausura. Não é da clausura educativa, é de uma clausura de tortura. Então, vejamos que tipo de emanação vibratória saem dos nossos presídios, das famílias, dessas pessoas e daqueles que foram treinados para usar a arma. Se não souberem lidar com suas emoções, serão pessoas bastante comprometidas, em grande dificuldade, e vão precisar de ajuda, com certeza. Então, são chegados os tempos, gente. É esses tempos que nós precisamos analisar nessa ótica. O que vai acontecer no futuro, quando fala assim, são chegados os tempos, o que mais virá? Agora, sabemos nós que, pela análise apenas do vírus, que traz o distanciamento, o isolamento, o lockdown, tão famoso, vamos analisar simplesmente o desdobramento disto. O isolamento social está trazendo a solidão, o pânico, o medo. E, junto com isso, para as pessoas vulneráveis, está trazendo o abuso sexual, a violência doméstica, o álcool, a droga, o desemprego e o desespero. Que tipo de vibração sai de um momento como esse? Como é que os benfeitores lá em cima, os espíritos que vão trabalhar para essa nova era, como é que eles estão vendo o que emana dessa humanidade? O que nós estamos emanando? E dos templos, dos pontos cristãos que deveriam emanar luz, consolo, líderes pedófilos, abusadores, usurpadores dos lares das viúvas, dos pobres, que vendem o céu e a terra e a felicidade, que deixaram de transmitir a mensagem do Consolador prometido e se intitulam representantes do Consolador prometido. Se intitulam representante de Jesus Cristo. E que tipo de emanação sai de um lugar como este? Que falam da mentira, que usurpam dos fiéis, que desviam grandes somas para acumular em nome de construir templos
luxuosos para agradar Jesus. É lógico, nós espíritas sabemos mais do que ninguém que a beleza faz parte da divindade. Basta ver as reuniões que acontecem na espiritualidade, que ela é decorada com luz, os seus líderes, os mentores espirituais, vão com túnicas reluzentes, os ambientes são adornados de cortinas belíssimas, de flores, a relva, os jardins são adredemente preparados. Isso faz parte. Ir para algumas casas espíritas é um equívoco, que muitos espíritas, cuidadores das casas, se equivocam de trazer uma casa simples, com sujeira, com coisa suja, com uma coisa velha, usada, um depósito de coisas que pode até ser, mas a simplicidade não significa desleixo. Porque os benfeitores também tratam isso não como que eu vou dizer, com vaidade, com prepotência, com orgulho, para causar inveja. Não é isso. Porque a beleza faz parte. A beleza faz parte da criação. O planeta é belíssimo, cada paisagem é exuberante, mas quando o homem interfere e põe a mão, na maioria não saem coisas boas. Então somos convidados a analisar o que significa os novos tempos diante dos tempos que estamos vivendo. Quais são as anomalias dos fenômenos sociais que traz a interface do mundo social. Ela vem com recortes desde as sociedades classificadas daqueles mais ricos e dos mais pobres. E os que comem não conhecem aqueles que não comem. São classes sociais divididas em fronteiras econômicas que não se abraçam. E que aqueles que têm mais vão em direção aos pobres fazer a caridade, entre aspas, dando dos seus restos, daquilo que não serve mais. Não compartilha o amor, não compartilha a fraternidade, a solidariedade. E esse novo mundo, que diz aqui, ele só vai... a proposta do novo mundo é a fraternidade, a solidariedade, a cooperação. Esse é o novo mundo. Mas essa proposta, esses hábitos arraigados que temos hoje, é capaz de promover? Nós vemos há quase 200 anos na Revolução Francesa da igualdade, fraternidade e liberdade, que até hoje estamos trabalhando. Nós temos a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Nós temos todas as propostas colocadas e os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. Então, nós estamos vendo que é complexa a nossa atuação trajetória, porém, nós somos convidados como pessoas capazes de fazer isso. Por isso que nós estamos aonde estamos. Nós somos capazes de fazer isso. Não dentro de uma casa espírita, mas dentro da casa espírita, no campo profissional, na família e no contexto da sociedade. Somos capazes de fazer. Essa é a nossa missão. Então, encerrando aqui, gente, a proposta que a mensagem nos traz, que não é a novidade, não é o coronavírus, né? O coronavírus é apenas um dos itens que está vindo com esses novos tempos. E os novos tempos fazem parte, a tempestade que há de vir, que há, como a mensagem diz, de balançar o velho mundo, para que novos hábitos surjam. Somos convidados a trazer a mensagem de suavidade e beleza. O Cristo que consola, cujo fardo é leve e o jugo é suave. Somos nós, gente. Somos nós que abre o braço, o Pai, representando o Pai, que recebe o Filho pródigo de volta. Nós somos os braços de Jesus, a nossa casa espírita, a mensagem que estudamos e praticamos. Nós precisamos fazer valer a nossa proposta. É um momento de desafio. Somos desafiados, ao mesmo tempo que somos convidados a seguir, porque a nova era vai ser construída por nós. E nós precisamos escolher fazer parte dessa construção. Não somos obrigados, mas somos convidados. Somos convidados a aceitar essa proposta de felicidade, de construir felicidade, de construir sorrisos,
alegria, e falar para essas pessoas que sofridas que há esperança, que há um novo tempo, que são chegados os novos tempos. É isso. Gostaríamos de ter tempo para a gente abrir um diálogo, né? Para a gente falar, porque é muito importante. Não sei se vocês estão me ouvindo, a internet está caindo, estão me ouvindo bem, gente? Por favor, estou sentindo aqui, estou dando sinal aqui. Estamos então, ouvindo bem, sim. É isso. Ok. Então, vamos orar? Apesar de tudo, nós temos que ver o lado bom. Esse momento foi apenas de uma reflexão para que nós possamos ver o nível, o teor vibratório do planeta. Agora, para que possamos construir o teor vibratório do planeta que virá. Convidamos a todos a fechar os olhos, abrir a alma e o coração nesse momento. E ser aquele que escolhemos seguir Jesus. Senhor, aqui estamos reunidos nessa sala, unindo nossos corações, nossas almas. O nosso desejo, Senhor, de conhecer a vossa proposta e trazer essa compreensão da necessidade de trabalhar por um mundo melhor, a começar de nós mesmos, da nossa intimidade, para que possamos, Senhor, não mais falar de Ti, mas exemplificar os vossos ensinamentos, trazendo no bojo da sociedade a célula que há de extirpar o câncer, transformando no Senhor a palavra consoladora na mão amiga, o trabalho edificante, no ouvido que escuta, e assim, Senhor, no coração que ama. Auxilia-nos a todos. Cada um de nós, Senhor, que fomos convidados, fazendo tarefas diferentes, mas propondo o mesmo mundo de paz, o mesmo mundo de amor, de felicidade, de compaixão, de fraternidade, solidariedade que deverá imperar. E assim, Senhor, agradecemos por esse encontro, encarnados e desencarnados, Jesus, que nessa hora nos inspiram para falar, para traduzir e interpretar a vossa mensagem. Auxilia-nos, Senhor, a cada um. São momentos desafiadores, individual e coletivamente. Que as novas emanações desse momento sejam diferenciadas, carregando, Senhor, a vossa luz, o amor que pregaste e que é a proposta do planeta, Senhor. Amar e servir. Assim, Mestre, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa proposta na casa espírita. Gratidão, Mestre. Gratidão, Pai. Gratidão, benfeitores amigos. Que assim seja.